Boa tarde a todos. Com prazer, temos o início ao último seminário do semestre, do primeiro semestre de 2021, e fechando com chave de ouro, uma amiga e colega e egressa do nosso programa, a recém-professora doutora Bárbara Bitarello, vai falar para a gente sobre scores de risco poligênico em miscigenados, então é de muito interesse de todo mundo que trabalha com genética de brasileiros. Eu vou fazer um resumo. A Bárbara fez um comentário legal sobre a trajetória dela. A Bárbara é bióloga pela Unicamp, depois fez mestrado e doutorado aqui no IB, no programa da genética. Fez um pós-doc lá no Max Planck, na Alemanha, e um segundo pós-doc na Universidade da Pensilvânia, na Faculdade de Medicina. Recentemente foi contratada na Bryn Mawr College, assim que pronuncia, Bárbara, na Bryn Mawr College, e tem linhas de pesquisa que envolvem genômica populacional e biologia evolutiva. Eu acho que a apresentação dela vai ser autoexplicativa sobre o interesse dela em pesquisa, né? E, Bárbara, o microfone é seu, pode compartilhar a tela quando quiser, e avisa se você prefere perguntas mais para o final ou ao longo, tá bom? Fica bem à vontade. Olha, eu acho que as pessoas preferirem, né? Acho que desde que a gente seja consistente, eu estou super ok com as pessoas interromperem e perguntarem. Eu acho bom, porque pelo menos se alguma coisa não estiver clara, a gente já resolve. Tá bom. Aí se for esse o caso, então eu realmente quero encorajar que as pessoas perguntem, porque, porque senão talvez fique menos tempo para o final, né? Que quando a gente faz isso, a apresentação acaba ficando mais longa. Então, combinado. Eu estou só vendo aqui sobre compartilhar a tela, porque eu tenho com 2 monitores aqui. Desafios tecnológicos. Vamos ver. A Bárbara foi orientada pelo professor Diogo Meia, que inclusive me escreveu dizendo que infelizmente não podia comparecer aqui hoje, mas ficou feliz que vai estar sendo gravado. Alguém lembra como faz para clonar uma aba do Chrome? É isso que eu estou tentando fazer. Botão direito, duplicar a aba. Duplicate. Onde fica isso? Botão direito na própria aba. Ah, tá. Entendi. Peraí. Tá. Agora deve funcionar. Michel, eu nunca usei o Meet para fazer isso. É no Present Now, é isso? Isso. Present Now vai ter uma opção de ser janela ou tela inteira. Daí você seleciona, então tem que apertar 2 vezes o botão abrir e depois confirmar. Aí, maravilha. Deixa eu ver. Ver se está no... Tá com tela inteira. Tá com tela inteira? Ok. É isso mesmo que eu queria. Então, gente, só para salientar, por favor, interrompam quando quiserem, né, para perguntar. Eu vou colocar um cronômetro aqui, porque eu falo muito, né, quem me conhece sabe. Então, para não ficar muito longa, e, Michel, se isso estiver acontecendo, por favor, me avise. Fica tranquila que eu posso te avisar aos 50 minutos. Nossa, tá bom. Não, mas eu vou tentar fazer menos que isso, assim, para a gente conversar. Bom, boa tarde, todo mundo. Obrigado, Michel, por me convidar e por essa introdução, né? É muito legal a gente poder voltar para onde a gente estudou, embora esteja
virtualmente, né, voltando, e apresentar, que para mim não faz tanto tempo assim que eu fiz pós-graduação, né, eu e o Michel fomos colegas de pós-graduação, e agora estamos aqui nessa situação diferente, né, então eu sei que esses seminários são para os alunos de pós, e eu gostava muito desses seminários, apesar de que tinha gente que não gostava, eu acho bem legal. Eu adorava quando vinha ex-alunos da USP apresentar. Então, eu espero não entediá-los. O que eu vou apresentar hoje. Eu não preciso repetir muito, né, sobre a minha trajetória, mas acabei que coloquei um slide daqui a pouco, falando só um pouquinho para vocês entenderem meus interesses científicos. Por sugestão do Michel, faz um tempo já que eu estou usando essa figura nessa apresentação, porque, bom, é um quadro incrível, que eu tenho certeza que todos vocês nessa audiência conhecem. Aqui, muitas vezes, as pessoas nunca viram. E o top A gente só está vendo o seu primeiro slide com o título. Ah, não. Espera, então. Obrigada, Lígia. Você já passou? Eu estava... agora foi. Tá. Não, mas eu só passei esse. Então, agora está mudando? Está mudando? Sim. Tá, então tá. Então, essa figura, né, esse quadro da Tarsila, foi sugestão do Michel, e eu achei muito boa sugestão, porque é um quadro incrível, né, do nosso... É uma coisa muito legal da nossa cultura, e esse projeto, essa linha de pesquisa, vamos dizer assim, ela... como vocês vão ver, ela está focada exatamente nas populações que a gente chama muitas vezes de miscigenadas, né? Porque muitas vezes em genética de populações a gente fala de populações de ancestralidade europeia, às vezes, inclusive, as pessoas falam população europeia. O que isso quer dizer? Não tem nada a ver com onde você mora ou mesmo onde você nasceu, tem a ver com ancestralidade genética, né? Que eu vou explicar, mas... aqui no Brasil, né, e de fato em muitas partes da América Latina, e a maior parte do mundo, na verdade, é composta de populações miscigenadas, porque a nossa espécie, a gente se espalhou pelo globo, né, a partir de uns 70 mil anos atrás, né, todo mundo vivia na África, e aí as primeiras populações começaram a sair da África, e assim a gente foi colonizando outras partes, colonizando não, né, povoando outras partes do mundo, e durante algum tempo essas populações ficaram relativamente isoladas nos continentes, né? Mas a verdade é que toda a nossa história evolutiva, né, do Homo sapiens é caracterizada por muita troca, né, muito intercruzamento, a gente chama em biologia, entre populações. E isso é muito importante porque a nossa história demográfica explica por que nós temos algumas diferenças genéticas e fenotípicas entre as populações humanas, e quando eu falo população aqui, quer dizer no sentido biológico, um grupo de indivíduos onde a reprodução é mais provável entre indivíduos daquele grupo do que entre indivíduos que não são daquele grupo. E isso, a longo prazo, pode gerar e fixar algumas diferenças entre esses grupos. A verdade é que os seres humanos, por mais que a gente, por motivos históricos, já tenha feito categorizações surreais em termos de grupos, de raciais e outros nomes que isso já recebeu, nós não somos muito diferentes comparado com certas outras espécies, justamente porque sempre teve muito vai e vem entre as populações. Então, mesmo algumas diferenças que a gente observa, principalmente cor da pele, certas coisas relacionadas a cabelo, às vezes a altura média, algumas diferenças que a gente vê entre as populações, isso é bastante pequeno em relação a um mar de semelhança que nós temos, a nossa espécie. Então, isso é um pequeno devaneio, mas isso é muito importante porque o nosso campo, né, da genética de populações tem muito que tem um passado assim um pouco controverso, né, em alguns campos. Eu acho sempre bom a gente salientar que cientistas não vivem num vácuo, né? Então, que muitas vezes a gente tenta se esquivar de certas discussões e não podemos. Agora, saindo do devaneio,
Por que eu uso essa figura? Porque a população brasileira, a população latino-americana e de muitos outros países, na verdade, ela é miscigenada. Então, isso que a gente, em genética de populações, chama de população africana, ou europeia, ou leste asiática, ou sul asiática, na verdade, sim, quando a gente faz esses grupos fixos, a gente vê diferenças, mas a verdade é que a maioria das pessoas não está nesses grupos rígidos, né? As pessoas estão num espectro de ancestralidade entre essas grandes ancestralidades, vamos dizer assim. E quase tudo em genética de populações até hoje focou em ancestralidade europeia, por diversos motivos históricos. E o objetivo, assim, vamos dizer, o big picture desse projeto era focar nas populações que não são de ancestralidade europeia, mas não só focando numa população, por exemplo, de ancestralidade africana, mas populações, por exemplo, com ambas as ancestralidades. Por exemplo, o que aqui nos Estados Unidos a gente muitas vezes se refere como African Americans, os africanos, os americanos africanos, né? Os afro-americanos. Então, esse é o foco da pesquisa. De forma mais ampla, meus interesses científicos, assim, quando eu vejo a longo prazo, desde o início, né, da minha pós-graduação e até agora, e para onde eu estou indo, está quase tudo englobado aqui nesses círculos que eu fiz, né? Então, com o Diogo Meira e na USP, a gente trabalhou umas questões de evolução molecular, genômica comparativa, genética de populações. Toda a pesquisa que eu faço é computacional, é bioinformática, né? Eu não faço trabalho de bancada desde a Unicamp, quando eu fiz trabalho de bancada na graduação, nunca mais eu fiz. Então, a maioria dos meus projetos sempre tem uma pegada evolutiva. E só mais recentemente, aqui nesse pós-doc na Pensilvânia, que eu comecei a focar um pouco mais numa questão um pouco mais aplicada, de forma biomédica, mas ainda assim vocês vão ver que envolve muita genética de populações. Então, assim, em termos de grandes questões, né, da minha pesquisa, eu tenho um interesse muito grande em processos evolutivos, como que eles geram diversidade genética. Eu tenho interesse em estudar os sistemas que são muito diversos, por exemplo, o MHC, que eu estudei muito com o Diogo, o HLA, né, e outros. Então, no meu doutorado, eu estudei muito a seleção balanceadora, que é um dos mecanismos que pode manter essa diversidade das populações. As consequências da diversidade, né, por assim dizer, que também foi um tema do meu doutorado. Qual o custo, né, adaptativo de você manter certas variantes na população, ou por seleção, ou por deriva mesmo, quais são os custos disso, e qual a relação disso com as doenças que a gente chama de doenças comuns, né? Hoje em dia, por exemplo, diabetes, problemas cardíacos, essas doenças que a gente sabe que são multifatoriais, elas têm aspectos genéticos e não genéticos, e mesmo as causas genéticas são várias, não é tipo uma mutação e um fenótipo. Então, existe uma teoria bem embasada sobre a ideia de que muitas das variantes genéticas que causam esses fenótipos são, na verdade, variantes comuns na população humana, mas por que elas são comuns? Então, esse é um tópico que me interessa também. E, finalmente, na verdade, esse último ponto é o que eu, de fato, vou focar hoje, que foi uma coisa que eu comecei a me interessar quando eu vim para cá, 3 anos atrás, que dá para a gente usar a predição, fazer modelos para predizer fenótipos baseados em genética, e de forma que seja, que a gente não aumente essas disparidades de pesquisa científica que é focada só em ancestralidade europeia, e também disparidade no acesso a cuidados de saúde. E eu vou explicar por que eu estou dizendo isso, que, na verdade, predição baseada em genética já existe, né? Que é o tópico aqui da apresentação, mas absolutamente a grande maioria foi feita para pessoas de ancestralidade europeia. Então, o pouco que a gente consegue predizer de risco para doença, etc., baseado em genética, só se aplica para indivíduos que são majoritariamente ou exclusivamente de ancestralidade europeia. Que, por exemplo, exclui a maioria dos brasileiros, vamos dizer, por exemplo, entre várias outras nacionalidades.
Então, o Michel já falou isso, e eu acabei que já falei também, mas isso aqui, só para vocês terem uma ideia, assim, de noção de linha do tempo, né? Então, com o Diogo, na pós-graduação, eu foquei muito do MHC e depois em seleção balanceadora em geral. Seleção balanceadora sendo um mecanismo que mantém variação nas populações, e o MHC é o exemplo mais extremo de seleção balanceadora conhecido, não só em humanos, mas em vertebrados em geral. E aí, com isso, fui me interessando, será que a seleção balanceadora mantém umas variantes comuns, segregando em humanos? Será que isso tem relação com doenças comuns? E aí eu fui meio que migrando para esse interesse com a coisa de predição de fenótipos complexos. E aí eu acabei aqui fazendo esse pós-doc com o Ian Matheson, na Universidade da Pensilvânia, que eu acabei de terminar. E minha pesquisa futura, que eu não vou entrar muito nisso hoje, mas só para mencionar, eu vou continuar, uma parte vai continuar na direção do que eu vou apresentar hoje, e a outra parte focada nesses mecanismos de manutenção de diversidade, seleção balanceadora e MHC e outras coisas assim. Bom, então tá. Agora, finalmente entrando no tópico de interesse, queria fazer umas definições aqui para ajudar com a apresentação. Talvez vocês já saibam isso, mas só para relembrar, a gente, na genética, a gente lê muitos artigos, né, com os GWAS, que são os estudos de associação genética. Isso é só uma abreviação, né, GWAS. Esses estudos, eles detectam associações genéticas com fenótipos de interesse. Como é que isso funciona? A gente sabe que um fenótipo, por exemplo, vamos considerar a altura. Vamos dizer que a gente está falando de altura aqui. E, na verdade, não é um exemplo aleatório, porque o tópico dessa pesquisa foi a altura, e que é uma coisa muito interessante. A gente sabe que a altura é bastante herdável, tem um componente genético forte, né? E todo mundo sabe isso, mesmo que nunca tenha estudado genética, né? Que se seus pais forem altos, sua chance de ser alto é maior. E, obviamente, a gente também sabe que isso não é 100%. Às vezes você, né, pode ser mais baixo que seus pais, embora isso seja raro, mas acontece. Eu sou um caso, por exemplo. É bastante incomum, até porque tem tido um aumento de altura, provavelmente não causado por genética, mas por outras coisas, né? E então cada geração está ficando mais alta. Mas, enfim. Então, esse fenótipo altura, ele tem um componente que é genético e um componente que é de ambiente, né? Que a gente chama de ambiente, mas que é todo o resto, na verdade. Então, é assim, se você comeu bem na sua infância, se a sua mãe estava bem alimentada também enquanto estava gestando, se teve alguma doença grave na primeira infância, tem várias coisas que podem afetar dramaticamente a sua altura depois, mesmo que você tenha um potencial genético para ser bem alto. Então, como que esses estudos funcionam? Você coleta uma amostra, idealmente bem grande, assim, centenas de milhares de pessoas, e você mede, aqui nesse esquema está mostrando controles e casos, porque, na verdade, a maioria das coisas que a gente quer estudar são doenças. Por exemplo, se fosse diabetes, você quer saber, você quer classificar as pessoas entre tem diabetes, não tem diabetes. No caso da altura, não existe isso, porque todo mundo tem uma altura, né? É um fenótipo contínuo, mas a mesma lógica aplica. Então, você tem um grupo de pessoas que você seleciona não baseado na altura, seleciona só de forma a ter uma amostra diversa em termos de idade e altura também, e sexo, né? E você olha, você extrai o DNA, você faz a genotipagem de uma certa parcela do genoma, ou o genoma todo, hoje em dia está começando a acontecer isso, e você mede o fenótipo de interesse, nesse caso a altura. E também no caso da altura você vai medir as covariáveis, que a gente chama, que são coisas que a gente sabe que afetam muito a altura. Elas são sexo, biológico e idade. Então, aqui, nesse exemplo, estou considerando assim, todo mundo é adulto, certo? Todo mundo já atingiu sua idade, sua altura máxima. Então, claro que a gente não vai poder misturar criança com adulto, porque, né, senão a correlação com a idade explica a maior parte da variação. Então, todo mundo é adulto
Mas mesmo entre adultos, com a idade, né, quando você vai ficando bem mais velho, você diminui, né, de tamanho. Então também existe essa correlação, mas é bem menos dramática. Então você tem que controlar para sexo e idade, quando você vai olhar a altura. Uma vez que você controlou essas duas covariáveis, ainda existe uma certa variação que não é explicada pelo sexo e pela idade. E aí você talvez pode vir a perceber que tem a ver com genética. E aí, como que o estudo se dá? De forma esquemática, né, isso aqui não é uma figura de verdade. O que acontece é que você tem, por exemplo, uma posição no genoma, aqui nesse gráfico da direita. Não sei se dá para ver meu cursor, dá? Dá sim. Ok. Então, nessa figura aqui da direita, tem o genótipo. Você tem 3 genótipos, né, então, para um locus bialélico. Você tem o genótipo 0, 1 e 2, e, vamos dizer, e você tem uma amostra bem grande. Você foi lá e genotipou essa posição em todo mundo, e você tem a altura de todo mundo, o sexo, a idade, e você vê que, na verdade, existe uma correlação entre o genótipo que você tem nessa posição do genoma e a sua altura. Isso é o que você quer encontrar no GWAS, nesse estudo de associação. E, então, existe uma série de premissas nesse tipo de estudo, né, assume-se que as variantes que você está detectando, elas contribuem para o fenótipo de forma aditiva. Então, se você tem uma variante que tem esse efeito, uma outra que tem outro efeito positivo, em vez de negativo, você, no fim, vai ser uma soma, uma combinação daquilo tudo que vai determinar o componente genético da sua altura. E existe pesquisa de simulação e empírica também que corrobora que esse modelo é razoável. Então, uma vez que você fez isso, e isso aqui, de onde veio o poder estatístico para detectar isso? Vem do fato de que você tem muita gente, tá? E aí, também, você vai olhar várias posições no genoma, mas o poder estatístico para uma posição vem do fato de que você tem muitas pessoas. Se você não tiver muitas pessoas, você não vai detectar nada, ou talvez apenas variantes que têm um efeito muito dramático. E essas são raras. Elas não ocorrem com frequência. A maioria das variantes vai ter um efeito, se tiver algum efeito, vai ser um efeito pequeno, mas que quando você considera o todo, o conjunto delas, o efeito pode ser bastante grande. E aí, tipicamente, nesses estudos, você depois tem um gráfico como esse aqui, que tem os cromossomos no eixo X, as posições no genoma, e no eixo Y você tem um p-valor, né, uma medida de significância, e então, para cada posição no genoma, você plota um ponto, e o que você quer é captar esses pontos que estão acima de um certo limiar, ou seja, que são muito atípicos. E, enfim, vocês sabem que em estatística a gente tem que fazer certos controles, porque existe uma chance de que você detecte alguma coisa que simplesmente é um falso positivo, porque você tem muitos testes, né, aqui. Então, você faz correção para teste múltiplo, Bonferroni, essas coisas todas, mas no fim, talvez você tenha alguns picos. E por que é um pico? Porque as variantes que são próximas umas das outras, elas estão em desequilíbrio de ligação, então elas vão ter um sinal parecido, né? As variantes não são todas independentes. Essa figura é esquemática, mas ela ilustra como que funciona. E aí, como eu acabei de falar, uma coisa que a gente descobriu, tem 20 anos já, mais ou menos, tem 20 anos que a gente sequenciou o genoma humano e começou a fazer esse tipo de estudo. E, então, tem GWAS para vários fenótipos já, e um padrão que emergiu desses estudos é que a maioria das variantes que você detecta com efeito, elas são comuns, que está aqui nesse gráfico, nessa ponta aqui, no canto direito superior. E algumas mutações que são raras vão... isso. Então, desculpa. Tem 3 coisas nesse gráfico. A frequência alélica, né, se ele é comum ou raro. O tamanho do efeito, se ele é pequeno ou grande. E a quantidade de variantes. Então, vocês veem que essa diagonal aqui no meio cinza, bege, é onde está a maioria das coisas, que são as variantes de frequência intermediária com efeito moderado. Tem algumas variantes de frequência intermediária que tem efeito muito pequeno ou muito grande, mas a maioria vai estar aqui. E isso é o que
acaba acontecendo quase sempre nos GWAS, e foi só nos últimos anos que a gente conseguiu ter GWAS realmente imensos, assim, com até, em alguns casos, mais de 1 milhão de pessoas, e aí você consegue começar a detectar fora desse quadrante, porque você tem mais poder estatístico. Verdade é que foi uma grande decepção para algumas pessoas, para alguns cientistas, porque eles esperavam que a gente encontrasse as variantes que explicam as doenças, e a verdade é que a gente já tinha detectado várias e detectou mais um tanto de variantes que têm efeito grande. Por exemplo, aquela variante do Alzheimer, que todo mundo já ouviu falar, a do gene APOE4, ela é uma variante que é relativamente comum e ela tem um efeito muito grande. E isso é uma coisa muito incomum de acontecer, na verdade. E ela, então, aquela variante sozinha explica uma proporção imensa do seu risco para ter Alzheimer, mas aquilo é tipo um sonho de consumo, né, de quem faz esses estudos. É muito raro você encontrar isso. Então, na prática, você tem esse monte de variantes com efeitos pequenos, então você poderia pensar, então não tem utilidade nenhuma isso. Mas, na verdade, como eu falei, para a altura, por exemplo, a altura é um fenótipo altamente herdável. No entanto, quando você faz um estudo desse para altura, você detecta muito poucas variantes que têm um efeito grande na altura, vamos dizer, de mais do que alguns milímetros. Alguns milímetros, na verdade, é um efeito imenso. Então, assim, a maioria tem um efeito que você consideraria que é irrisório, mas quando você combina todas elas, isso pode explicar muito da variação. E de fato, esses estudos revelaram isso. Por exemplo, nesse estudo aqui de 2018, esses pesquisadores fizeram isso, que é o score de risco poligênico, que é um cálculo muito simples, a equação está aqui do lado. Basicamente, você pega o efeito, né, como eu mostrei no gráfico anterior, cada variante do genoma vai ter um efeito, pode ser 0, pode ser negativo, pode ser positivo, e tem também um p-valor associado, né, claro. Então, o score de risco poligênico, o que ele faz é que ele pega cada uma das variantes, o efeito que você estimou naquele estudo grande, e aí para um dado indivíduo, não daquele estudo, mas de uma amostra independente, um indivíduo X, eu, por exemplo, eu posso ir lá, sequenciar o meu genoma, fazer a genotipagem, né, de um número de posições, e aí eu sei qual é o meu genótipo, que é o G aqui nessa equação, e então para cada variante no genoma eu tenho um genótipo, e eu tenho um efeito associado, porque eu tenho essa informação do GWAS. E aí você faz uma soma. Então, é uma soma ponderada, porque as variantes que têm efeito grande vão ter um peso maior nessa soma, né? Porque é esse beta aqui. Então, esses scores é o que as pessoas usam, tipicamente, quando você vê um estudo falando, um estudo revelou que uma variante para Alzheimer ou algum outro fenótipo tem um efeito que explica X% da variação na população, nesse fenótipo. É assim que você calcula, tipicamente. Então, nesse estudo aqui de 2018, na Nature Genetics, os pesquisadores, eles estavam olhando o fenótipo de doença cardiovascular, que é um fenótipo bastante estudado nessa literatura biomédica genética, porque ele é uma grande causa de morte, né, em países desenvolvidos, e acho que é a causa número 1, talvez, e é um fenótipo complexo. A gente sabe que tem vários fatores não genéticos que aumentam o seu risco, mas tem muitos fatores genéticos também. Então, nesse estudo, eles tinham uma amostra muito grande, e eles, o que eles estão plotando aqui nesse gráfico? Você calculou esse PRS, que é o risco poligênico, calculou isso para cada indivíduo, e então você tem uma distribuição disso na população que você está mostrando. Então, as pessoas que estão nos quantios mais altos, que é o eixo X aqui, os quantios mais altos do PRS, o eixo Y está mostrando o risco, a prevalência de doença cardiovascular nesses grupos. Então, o que você vê nessa figura se você está no percentil baixo de risco poligênico, a prevalência de doença cardiovascular no grupo de pessoas que tem esse score igual ao seu é cerca de 2%. Por quê? Porque pode ser por motivo genético, pode ser simplesmente porque existe uma parte do risco que não é genético, mas você vê que na medida que você vai aumentando o score poligênico, você
vai tendo uma prevalência aumentada. E, na verdade, esse estudo foi muito interessante porque nos percentis mais altos aqui, acima de 90%, acima de 95%, você tem um risco semelhante, mas até maior, uma prevalência até maior do que você tem de pessoas com variantes raras que predispõem ao risco de doença cardiovascular. Então, deixa eu repetir isso. Já há muito tempo as pessoas estudam esse fenótipo. Existem certas variantes, se você tiver elas, o seu risco de doença cardiovascular aumenta muito. Então, é claro que essas variantes têm uma importância grande. A questão é, elas são raras. Então, se você tem elas, isso é uma informação muito importante, né, para o seu médico, para você. Mas se você não tem, não quer dizer nada, porque você pode ter outras, você pode ter um monte dessas variantes de pequeno efeito, e é isso que esse estudo estava mostrando. Então, ao passo que uma porcentagem muito baixa da população tem essas variantes de efeito grande e, portanto, uma prevalência aumentada, todo mundo tem um risco poligênico. Todo mundo pode ter esse valor calculado. E na verdade, a prevalência da doença nesses percentis mais altos é até mais alta aqui do que entre as pessoas que têm as variantes de efeito grande. Então, esse estudo foi muito... as pessoas ficaram muito empolgadas, porque foi o primeiro estudo que mostrou que esses scores tinham um grande potencial para medicina preventiva, ou medicina genômica. Claro, medicina preventiva não precisa ser genômica, então, melhor falar medicina genômica. Porque até então as pessoas estavam assim, muito descrentes, e na verdade continuam, sobre se isso tem potencial ou não, porque a gente em geral vê que existe um efeito, mas ele não é muito grande. Então, para o indivíduo médio, você ter a sua informação genética atualmente não te ajuda muito a poder tomar precauções e tomar decisões médicas para prevenir doenças no futuro. Então, esse estudo mudou um pouco isso, porque as pessoas ficaram muito empolgadas com isso. E, de fato, foi um estudo muito interessante. Qual o problema aqui? Todo mundo nesse estudo, isso é um fenótipo, né, doença cardiovascular, então a gente não sabe como é para outros. 2, que é o foco, né, que eu estou interessada. Todo mundo nesse estudo tem ancestralidade europeia, tanto no DIWAS quanto na amostra teste, que foi testada. Então, isso faz você pensar, ok, então, eles têm pelo menos um estudo mostrando que PRS tem potencial para a medicina. Mas e a ancestralidade, né? Qual era a ancestralidade dessas pessoas nesse estudo? Como eu falei, era todo mundo de ancestralidade europeia. Aí você tem uma série não, né? Mas tem uns 3 artigos dos últimos 3 anos mostrando, simplesmente são revisões, né, da literatura, mostrando que, na verdade, cerca de 80% dos participantes desses DIWAS, esses estudos, têm ancestralidade europeia, apenas ancestralidade europeia. Então, nessa figura aqui, que é desse paper, Cirugo colaboradores, está 78,4%. Isso é de 2009, 2019, tem uma outra figura muito parecida de 2016, em que esse número é ainda maior, deu uma melhorada, mas assim, aí você vê todas as outras ancestralidades do mundo estão aqui nessa pequena porção. E porque nessa apresentação eu vou focar nos afro-americanos, só para vocês terem uma noção aqui, a ancestralidade africana, 2%. Tá? A maior parte do não europeu aqui é leste asiático. Isso porque teve um aumento nos últimos 10 anos de estudos grandes feitos em países do leste asiático. Então, quase nenhuma outra ancestralidade aumentou nesse período, a representatividade. Latino-americanos é quase nada, 1%. Então, assim, é uma desigualdade imensa. E, paralelamente a isso, você compara essa figura aqui que eu fiz sobre... isso é só a população mundial, tá? Então, claro que nem todo mundo que mora na Ásia, por exemplo, tem ancestralidade asiática. Então, é uma comparação um pouco, assim, bruta. Mas só para ter uma noção, 17% das pessoas do mundo moram na África, né? E 2% de ancestralidade africana aqui, do outro lado. 60% das pessoas do mundo moram na Ásia. E você tem 18%, mais ou menos, de asiáticos, maioria leste asiáticos, aqui. E assim vai.
da América do Sul. Então, assim, isso aqui não é ancestralidade, né? O gráfico da direita não é ancestralidade, é população, e a correlação não é perfeita, porque, por exemplo, na América Latina a gente tem várias ancestralidades, né? Não é ancestralidade latina que a gente fala. Mas isso te dá uma ideia da porcentagem de pessoas que estão sendo realmente representadas nesses estudos, né? A porcentagem da população mundial. No máximo, seria, no máximo, assim, com muito otimismo, 15%, se você considerar a América do Norte e a Europa aqui, nesse gráfico. Então, isso é claramente um problema. E aquilo ali é daquele jeito por motivos, obviamente, históricos, né, de interesse mesmo, onde os pesquisadores estavam, onde o dinheiro estava, o que as pessoas queriam estudar. E é um problema que agora perpetua por causa das agências de fomento, que muitas vezes querem que você tenha amostras imensas para fazer esse tipo de estudo, e eles querem que sejam amostras mais homogêneas, porque quando você faz um GWAS com ancestralidades diversas, isso aumenta os efeitos confundidores. Então, de certa forma, fica mais difícil determinar o que é genético e o que não é. E isso não é um motivo para não fazer, mas simplesmente é uma coisa cíclica. As agências de fomento, por exemplo, aqui o NIH, eles querem amostra grande e eles querem mais ou menos homogênea, então as pessoas acabam que ficam estudando só assim mais do mesmo, né? Geralmente cortes de ancestralidade europeia. Então, como que isso afeta aquela predição fenotípica, né, que a gente estava olhando, que são os scores poligênicos? E, incrivelmente, assim, tudo isso que eu estou falando é muito, muito recente, né? Os GWAS estão ocorrendo há 20 anos, mas, assim, que eles tenham chegado a números grandes, e aquele outro estudo que eu mostrei da doença cardiovascular de 2 anos atrás, 3. Então, assim, nos últimos, vamos dizer, 4 anos é que está saindo tudo isso que eu estou falando hoje. Então, isso aqui é um paper que é mais ou menos um review até, de 2019, da Alicia Martin e colaboradores, onde eles estão mostrando que a perda de acurácia, que eu estou chamando de LOA aqui, tá, de agora em diante, a perda de acurácia que você tem para predizer um fenótipo, essa perda aumenta quanto mais distante geneticamente de europeus são as populações. Então, na prática, o que isso significa? Olhando esse gráfico aqui, nesse gráfico você tem no eixo X algumas populações, então o ponto preto aqui isolado é europeia, população europeia, depois tem americana, sul-asiática, leste asiática e africana. Em termos de FST, né, que a gente estuda, genética de populações, então o índice de fixação de Fisher, em termos de divergência entre as populações, essa é mais ou menos a ordem de divergência entre as populações, entre essas populações e a população europeia, ok? E eu estou falando isso porque o outro gráfico que eu vou mostrar vai ter FST no eixo, em vez de só o nome da população. Então, e o eixo Y está mostrando o quão bem você consegue predizer um fenótipo. Então, se você considerar que o melhor caso possível é o dos europeus, então, se você centra isso como sendo 100%, os outros valores aqui, as outras cores, são relativos ao europeu. Então, para americanos aqui, que eu não lembro, talvez o Michel lembre, não lembro o que americano quer dizer nesse paper, mas imagino que é europeu-americano, né? Não lembro também. Eu acho que sim, porque senão não estaria desse jeito. São norte-americanos brancos, eu acho. Então, aqui, o eixo Y então está mostrando isso em relação aos europeus. Então, está aqui cerca de 75%, aqui também, aqui já dá uma caída para 50%, e aqui para africanos está cerca de 25% da predição que você consegue fazer em sociedade europeia é o que você consegue fazer aqui. Isso não faz sentido biologicamente, porque a gente não espera que as causas biológicas
as causas genéticas, né, desses fenótipos seja drasticamente diferente entre populações, que isso mostra um problema de amostragem, um problema estatístico mesmo, de falta de representação. Só para deixar uma coisa clara, nesse gráfico aqui, ela estava olhando, assim, 17 fenótipos, vamos dizer, combinados, né? O gráfico representa diversos fenótipos, por isso que é uma distribuição, em vez de um ponto só. Então, dependendo do fenótipo, pode ser um pouco maior ou menor, mas você vê que tem uma tendência, né? E uma coisa e a Alice Martin tinha publicado um paper também antes disso, mostrando que aqueles scores poligênicos, no painel do 1000 genomas, que tem uma diversidade genética razoável, as distribuições de PRS também eram diferentes entre populações, embora naquele estudo ela não tinha fenótipo para analisar, ela só tinha os genomas. Mas ela viu um viés, porque ela viu que as distribuições eram muito diferentes, sendo que, em termos do fenótipo em si, elas não deveriam ser. Então, muita gente, então, começou a querer trabalhar nisso. Eu fui uma dessas pessoas, que a questão era assim, por quê? Por que essa predição é tão reduzida? E muita gente, às vezes, quando a gente começou esse trabalho, falava, mas não é óbvio, as populações têm umas diferenças, e é por isso. Não, mas não é óbvio quantitativamente que isso é esperado, né? Definitivamente não era muito óbvio, ou qual o papel relativo de diversos fatores, né, nessa redução. Então, na verdade, assim, com base na teoria, e muitos dos modelos de predição genômica, na verdade, vêm dos criadores de animais e pessoas que trabalham com plantas e com animais, com genômica de plantas e animais, eles meio que sabem disso há muito tempo, né? Especialmente de animais, que vem mais ao caso, que quando você estabelece um bom modelo de predição fenotípica para um certo grupo, ele muitas vezes não funciona para um outro grupo, ou ele funciona muito pior. Então, na verdade, muito do insight, assim, para esses estudos veio desses estudos mais antigos com outros animais. Mas a questão é que a gente sabe, baseado em teoria, que muitos fatores podem influenciar o desempenho de um score de risco poligênico. Quando você está comparando duas populações, então vamos dizer, ancestralidade europeia e africana, por exemplo, ou asiática. Você tem muitos fatores que podem influenciar isso. Por exemplo, pode ser que existam diferenças mesmo nas causas, nas variantes causais, embora existe pouca evidência de que isso seja comum. Mas também pode ter questões sobre seleção positiva, seleção natural em algumas populações, mas não em outras. Interações entre genes que só ocorrem em certas ancestralidades ou em certas populações, ou interações do gene com o ambiente que também só ocorrem em certas populações e não em outras. E do lado direito aqui eu estou listando as coisas que a gente de fato focou no nosso estudo, porque elas eram mais tratáveis, que são diferenças nos efeitos. Então, por exemplo, assumindo que as variantes causais são as mesmas, mas que os efeitos, né, o efeito da variante pode ser diferente entre diferentes populações. Os padrões aqui eu coloquei LD, mas eu vou definir depois, que os padrões de desequilíbrio de ligação no genoma. Então, a gente sabe que isso varia entre as populações, eu vou explicar daqui a pouco, e que isso talvez pode influenciar a performance dessas predições, quando você vai de uma população para outra. Frequências alélicas. Existem diferenças sistemáticas de frequência alélica entre as populações humanas, e isso pode também ser parte da questão. E, finalmente, existe a possibilidade de diferenças na variância fenotípica. E cada um desses 4 aqui da direita, eu vou explicar nos resultados do nosso trabalho. Muito importante salientar que todas essas coisas não são mutuamente exclusivas, então, na verdade, foi bastante difícil trabalhar essas questões, né? Algumas pessoas, enquanto a gente trabalhava nisso, fizeram estudos assim, mais de simulação e teóricos, que deram insights importantes, e o nosso estudo foi totalmente empírico, a gente pegou o dado e foi lá olhar. Então, os 2 tipos de estudo têm limitação, né? Simulações, porque é muito idealizado, então se a realidade é um pouco diferente daquilo, você não está considerando, e estudos empíricos, porque fica difícil você separar uma coisa da outra, né? E vocês vão ver isso quando eu mostrar os resultados.
Então, o que a gente queria... Então, a gente tem uma noção da lista de coisas que podem influenciar a performance de um score de risco poligênico. Mas a gente queria saber quais que, de fato, afetam, né? Porque havia uma ideia, assim, de que, com certeza é o desequilíbrio de ligação e as frequências alérgicas, e pronto, é só isso. Isso explica. E eu espero convencer vocês hoje que isso não é suficiente para explicar, embora tenha um papel importante, mas não explica tudo. Então, a questão continua um pouquinho aberta. E a questão mais contundente é, uma vez que a gente entende por que essas predições são tão piores, né, e progressivamente piores com o aumento do FST, dá para fazer alguma coisa, assim, matematicamente, estatisticamente, para melhorar esses scores? Ou realmente só com melhor amostragem nos GWAS que a gente vai conseguir resolver essa lacuna? Então, essa foi a motivação do trabalho. Então, em termos de quais fatores afetam a acurácia, eu listei todos aqueles, a gente olhou alguns, e a ideia era verificar o quanto eles, né, cada um desses fatores interferem na predição do fenótipo, quando você vai de uma população para outra. E o objetivo secundário era o que dá para a gente fazer para melhorar isso. Então, a gente explorou algumas abordagens para tentar corrigir essas discordâncias baseadas em ancestralidade. Então, finalmente, entrando no estudo em si, como eu mencionei antes, a gente focou em altura. Altura é um fenótipo muito legal, sou suspeita para falar, porque, né, todo mundo tem. É muito fácil de medir, né, a altura, em termos, assim, tem muitas vantagens estudar a altura. Uma delas mesmo um estudo, uma coorte que tenha sido coletada para estudar, por exemplo, diabetes, geralmente a altura é coletada, é um fenótipo que geralmente as pessoas coletam. E as duas principais coisas que influenciam a altura, como eu falei, são sexo e idade. Isso geralmente também é coletado em qualquer estudo. Então, isso aumenta muito assim, a sua capacidade de conseguir muito dado. Além disso, é um fenótipo interessante em si, porque a gente sabe que, então, com estudos baseados em gêmeos, quando você compara vários pares de gêmeos e tenta estabelecer a herdabilidade, ou o quanto de um fenótipo que é herdável, que é causado, que é explicável por fatores genéticos, as estimativas são em torno de 80%. Existe um problema com essas estimativas de gêmeos, elas geralmente tendem a ser um pouco inflacionadas, eu acho. E tem gente que concorda também com isso. Então, eu acho que, na verdade, deve ser um pouco maior. Quase tudo que você tenta estimar com estudos com gêmeos dá, assim, acima de 40%. Então, eu não sei. Mas, assim, isso a gente pode discutir depois, se alguém quiser. Mas, vamos dizer que está por volta disso aí, 70%, 80% da variação em altura numa população é herdável. Isso é importante determinar o que isso quer dizer, que isso não é necessariamente não é o mesmo que dizer minha mãe é alta, meu pai é alto, então a minha chance de ser alta é 80%. Não é assim que interpreta. Quer dizer que se você pegar todo mundo da população, por exemplo, nós aqui, ou sei lá, se a gente olhasse toda a população do Brasil, por exemplo, e medisse a altura, medisse essas coisas genéticas, tivesse sexo e idade, e depois que a gente removesse o efeito do sexo e da idade, provavelmente em torno de 80% da variação que a gente observa entre as pessoas pode ser explicada por fatores genéticos. É isso que isso quer dizer. Na prática, a gente raramente encontra esse valor nas amostras. Então, existe uma discussão se esse valor é um pouco inflacionado. A gente encontra por volta de 60% na prática. Ok. Então é isso. E a altura é um fenótipo que existe alguma variação entre populações humanas. Tem algumas populações que são muito mais baixas do que a média, algumas que são muito mais altas que a média, mas a maioria não é tão distinta. Mas você tem um efeito de sexo, né? O sexo masculino tende a gerar indivíduos mais altos, mas isso, assim, dentro de um certo grupo, né? Porque também quando você vai de um grupo que as pessoas são muito baixas para um que as pessoas são muito altas, muito provavelmente as pessoas do sexo feminino no grupo alto vão ser mais altas do que as do sexo masculino no grupo baixo. Então, isso é uma coisa, assim, do grupo, né?
enfim, eu espero tê-los convencido que é um fenótipo legal de estudar. Então, porque ele é muito herdável, ele é fácil de medir, tem muita gente já com esse dado aí no mundo, que dava para a gente usar, e o outro fator a gente sabe, baseado em GWAS, que é um fenótipo muito poligênico, ou seja, ele é particularmente poligênico no sentido de que a gente, um estudo mais recente detectou mais ou menos 3.200 variantes no genoma que, independente umas das outras, ou seja, elas não estão ligadas, né, por desequilíbrio de ligação, elas influenciam a altura de maneira significativa. Então, isso é bastante, né, para muitos fenótipos você tem muito menos do que isso. Então, é um fenótipo realmente poligênico, e isso, como a gente queria usar o score de risco poligênico, só aumenta o poder, né, da estatística. Então, como eu falei, só voltando rapidamente nesse slide, tem muitos fatores, mas a gente focou nesses da direita. Os efeitos, o efeito em si das variantes entre diferentes ancestralidades, padrões de desequilíbrio de ligação, as frequências alélicas e a variância fenotípica. Mas ainda tem todos esses aqui da direita que não deu para a gente olhar diretamente. Então, o estudo consistiu no seguinte, a ideia era, vamos pegar vários coortes de pessoas que não são só de ancestralidade europeia, mas, idealmente, de outras ancestralidades ou miscigenadas, e usando os GWAS que existem para a altura, que são todos ou eram, né, até a época, a grande maioria era baseada em indivíduos de ancestralidade europeia, usando os efeitos daqueles estudos, tentar predizer a altura nessas coortes. E um diferencial, né, é que a gente olhou isso para todo mundo, não só para... A gente não classificou os indivíduos entre, assim, ancestralidade europeia e não europeia. Em vez de fazer isso, a gente calculou a ancestralidade em cada posição do genoma, a gente fez a média disso para dar uma média de ancestralidade europeia para cada indivíduo, e olhou a predição para cada um desses indivíduos. E isso era uma novidade, porque realmente ninguém tinha olhado os indivíduos mestiços, né? Os indivíduos que têm 2 ou mais componentes de ancestralidades misturados. E, como eu falei, é o caso da maioria dos brasileiros e grande parte dos latino-americanos, por causa da nossa história recente, né? Então, o estudo base, que era o GWAS, ele veio do UK Biobank, que é um estudo imenso na Inglaterra, que no caso, o dado que a gente usou era de mais de 300 mil indivíduos de ancestralidade europeia que tinham genética, altura, sexo, idade. E com isso, então, a gente tinha os efeitos e com esse problema de que todo mundo era de ancestralidade europeia. As populações que a gente testou, no entanto, para ter um controle, né, a gente teve uma população de ancestralidade europeia diferente da que foi usada na descoberta, que era de um estudo chamado Health and Retirement Study, aqui dos Estados Unidos, são 10 mil indivíduos, mais ou menos, e todos os outros grupos eram de indivíduos mestiços, indivíduos ou afro-americanos, porque eles eram dos Estados Unidos, ou afro-caribenhos do Reino Unido, então indivíduos com um percentual de ancestralidade africana, geralmente proveniente do Caribe, na Grã-Bretanha. E então esse grupo é esse de 8.700. E os outros aqui de baixo são todos dos Estados Unidos. Então nós pegamos todos esses grupos e nós tínhamos os fenótipos deles e tinha genótipos. Em geral era SNPs com chips, né, mas em alguns desses dados a gente tinha dado imputado também, ou seja, para o genoma todo. Então a gente usou esses efeitos do UK Biobank e a gente considerou a ancestralidade como uma variável contínua, que foi uma novidade. Então cada indivíduo caía num ponto, né, desse contínuo de ancestralidade europeia. Os indivíduos que eram realmente só de ancestralidade europeia, então estariam no extremo. Os indivíduos que não tinham nenhuma ancestralidade europeia estariam no outro extremo. Então, esse foi o nosso grupo de estudo. A primeira coisa que a gente viu foi que o poder de predição do fenótipo, ele aumenta com a sua proporção de
a ancestralidade europeia no seu genoma. Então, pode parecer óbvio, né, mas a verdade é que até então todo mundo só tinha olhado grupos discretos. Então, assim, ancestralidade europeia, ancestralidade asiática. Você colocava as pessoas nesses grupos discretos e fazia essa comparação. E, na verdade, o que a gente viu era que parecia ser bastante linear esse aumento, que é uma coisa interessante. Então, essa foi a primeira observação. Deixa eu explicar um pouco essa figura. O eixo X é a proporção de ancestralidade europeia no genoma. Então, como eu falei, a gente fez como é que fala? A inferência de ancestralidade local, que significa que para cada posição do genoma a gente tinha a ancestralidade do indivíduo. Para essa análise aqui, a gente não precisou olhar nesse nível de resolução, a gente fez uma média. Então, vamos dizer, o indivíduo que está aqui, onde está minha seta, ele tem mais ou menos 25% do genoma proveniente de ancestralidade europeia e o resto de ancestralidade africana. Então, e importante mencionar, de novo, que todos esses indivíduos só tinham esses grandes grupos de ancestralidade, europeia e africana. A gente excluiu indivíduos que tinham mais, porque a gente estava tentando entender, né, quantificar esse efeito. O eixo Y mostra a proporção da variação em altura nessas coortes, que a gente consegue explicar baseado no TRS. Então, isso aqui é proporção, na verdade, aqui é 10%. Então, o que a gente está vendo é que para o grupo que é europeu norte-americano, ou seja, norte-americanos que são de ancestralidade europeia, a gente tem quase 15% da variação em altura pode ser explicada pelo PRS. Bastante. E todos os outros grupos, dos outros estudos, são menos. A gente tem mais de um ponto para cada grupo, porque a gente dividiu. Então, se a gente voltar aqui nesse slide rapidinho, cada grupo desses tinha um certo número de indivíduos, né? Então, em alguns tinha pouca gente, em outros tinha muita gente. Então, o que a gente fez aqui foi que, baseado, a gente agrupou os indivíduos pela coorte, porque às vezes tem diferença entre as coortes e a gente não queria misturar. Então, o que são essas cores? Dentro de uma coorte, por exemplo, o azul aqui é o African Americans, né? Nos Estados Unidos, e era um grupo grande. Então, a gente dividiu eles em 4 grupos, de acordo com a ancestralidade europeia. Então, aqui, por exemplo, o indivíduo tem menos, aqui eles têm mais. Então, e essas barras são o erro, né? Porque a nossa amostra teste foi boa, mas não é enorme, então você tem um erro associado a essas estimativas. Mas ainda assim, você vê que a tendência é de aumento mais ou menos linear. Bom, então, uma coisa marcante é que, além de ser mais ou menos linear, é que se você compara esse ponto aqui, o quadrado preto, com o ponto mais baixo aqui da linha, você tem entre 74% e 80% de redução de predição. Então, assim, realmente... então, aqui, né, em vermelho, aqui no extremo, estão os indivíduos que basicamente não têm nenhuma ancestralidade europeia. Então, para eles, você, quando calcula o PRS, você não consegue predizer quase nada, cerca de 1%, 2% só da variação em altura, comparado com 15% aqui. E como eu falei, não há motivo para acreditar que as causas genéticas sejam tão diferentes assim entre as populações, porque nós somos realmente muito semelhantes, né? E somos todos da mesma espécie, somos muito pouco divergidos, né, entre as populações. Então, isso mostra um problema provavelmente estatístico. Apesar de que eu falei que é linear, na verdade, quando a gente for um pouco mais a fundo nisso, a gente viu que essa relação, na verdade, ela é mais quadrática do que linear. É uma coisa interessante. Então, aqui, a gente considerou que a predição é uma função da proporção de ancestralidade europeia, o P euro, aqui, e multiplicado por um coeficiente de 0,15. E, na verdade, esse kappa é o expoente. Se a gente considera que é 1, você teria uma relação realmente linear, né? Que seria mais ou menos o que eu estava dizendo que era o caso aqui. Mas, na verdade, quando você considera kappa igual a 1,5 ou 2, que é aqui, essa linha barrigudinha aqui, você, assim, tem muito erro aqui amostral, a gente não está fazendo nenhuma afirmação muito forte com relação a isso, mas parece que é até mais quadrática do que linear. Isso é interessante porque
a gente pensou a princípio, quando viu aquela relação, que era tudo uma questão de, bom, deve ser porque o indivíduo que tem mais ancestralidade europeia na média, né, ele também, o poder estatístico vai ser aumentado neles, porque o poder vai vir daquelas partes do genoma deles que são europeias. Na verdade, é que nessa figura aqui, a gente só calculou o PRS baseado nas porções do genoma que são de ancestralidade europeia, por isso que ele é um pouco diferente dessa. Não usou as partes africanas do genoma, e a gente vê que, na verdade, não é só isso, porque se fosse só isso, você estaria na linear aqui, no kappa igual a 1. Então, isso foi um pouco... Bárbara, posso fazer uma pergunta? Pode. Nossa, duas perguntas ao mesmo tempo. Fala, Helena. Eu queria só perguntar uma coisa. Quando você usou esses blocos de ancestralidade para você calcular a porcentagem, né, assim como uma variante contínua do genoma, você levou em consideração se existia ou não variante incluída no risco poligênico, alguma distância entre elas no bloco? Helena, é uma boa pergunta. Não, aqui nessa análise não. Aqui o que a gente estava fazendo é uma pergunta muito boa, na verdade, e eu esqueci de mencionar que o jeito que a gente estava calculando o PRS nesse estudo foi baseado, a gente fez uma certa, como é que fala isso? Pruning. Pruning, ok. Pruning. Então, assim, porque a gente tem muitas variantes, né, a gente sabe desses estudos que se você remover algumas, né, que são mais ou menos redundantes, porque estão em desequilíbrio de ligação, você não perde muito poder estatístico. Então, na verdade, é isso que a gente estava fazendo. A gente avaliou 80 versões dessa figura, dessa análise, dependendo do pruning, e sempre tinha esse padrão. Mas, respondendo a sua pergunta mais diretamente, não. Aqui foi simplesmente assim, você tem um indivíduo, a cada posição no genoma, né, a gente sabe, a gente fez o RF-mix, que é a análise de ancestralidade local, a gente sabe se aquela posição está caindo num arcabouço, assim, num background de ancestralidade europeia ou africana. Então, aí a gente classifica, europeia ou africana, para cada indivíduo. Isso varia entre os indivíduos, né? Um indivíduo com 50% de ancestralidade europeia, ele não tem necessariamente as mesmas partes do genoma com ancestralidade europeia que um outro indivíduo com 50% de ancestralidade europeia por causa da meiose, de como as coisas acontecem. Então, é uma pergunta boa que você fez, e não, a gente não estava olhando isso explicitamente, a gente estava só dizendo assim, se eu calcular PRS só com a porção do genoma que é europeia em cada indivíduo, eu deveria mais ou menos recapitular o que eu vi na figura anterior. Se todo o poder estatístico está vindo disso. Se é que faz sentido. E, na verdade, não foi isso que a gente observou. Como eu falei, tem um erro também amostral, enfim, mas com base em outros resultados que a gente obteve, eu realmente acho que não isso não é suficiente para explicar. Então, assim, a ancestralidade local, pelo menos do jeito que a gente consegue inferir hoje em dia, ela não explica esse padrão completamente. Explica, vamos dizer assim, o grosso da coisa, mas não explica em detalhe, porque se fosse isso, somente a gente teria visto essa linha, mais ou menos reta. E, como a gente viu na figura anterior, na verdade não é. Tem alguma coisa, além da ancestralidade específica de cada variante, que aumenta essa predição para indivíduos que têm mais ancestralidade europeia no geral, no genoma. Então, isso foi bastante inesperado, a gente esperava que fosse mais linear. E deu para entender? Deu, Michel, sim. você queria perguntar? Obrigada. Nada. Então, minha pergunta ela é parecida, mas ela, na verdade, pega um outro tipo de componente que poderia puxar para baixo, digamos assim, essa curva, né, essa aderência, digamos, ao modelo, que é diretamente a epistasia, né? Porque quanto mais você tem partes do genoma de uma mesma ancestralidade, mais você está cobrindo, digamos assim, pares ou tríplices ou várias, né? Eu concordo com você. Bom, eu e o Michel, a gente tem
ideias aí, né, de projetos, e a gente quer, na verdade, atacar algumas dessas questões. Era a minha intenção inicial tentar olhar isso nesse projeto, mas acabou que outras coisas foram demorando e é de uma complexidade grande tentar olhar isso, pelo menos do jeito que eu pensei. Eu concordo totalmente com você, Michel, que isso tem com certeza tem um papel também. O que eu acho que o nosso estudo revelou, né, e foi, de certa forma, ele e esse outro que está mencionado aqui embaixo, que saiu uns meses antes, foram os primeiros a tentar olhar isso, né, em algum detalhe, o que estava acontecendo. Eu acho que uma grande contribuição é que a gente viu que não é só a frequência das alelos e desequilíbrio de ligação. Tem mais alguma coisa acontecendo, ou é epistasia, ou epistasia, para quem talvez não lembre, não sei, são os efeitos, é uma variante afetando o efeito de uma outra variante no genoma, ou seja, elas não sendo independentes no sentido do efeito que elas causam. E isso pode ocorrer de maneira diferente em diferentes populações, que é o que eu coloquei num slide lá para trás, como interações gene-gene. Deixa eu ver se eu consigo. Caramba, como é que se modula isso? Pois é, então, aqui, isso que o Michel acabou de falar seria isso aqui, ó. Isso sendo diferente entre populações, porque se fosse igual, a gente não precisa considerar, né? E na verdade, existe alguma evidência em outros tipos de estudo de que algumas interações epistáticas, pelo menos algumas, são diferentes entre populações. Então, porque a interação epistática é uma coisa que ela ocorre num certo background, né? Então, você tem uma variante e, de alguma forma, desenvolve-se uma dependência, uma relação de uma variante afetar a outra, e aquilo ocorre num certo contexto. É possível que isso ocorra numa população e não em outra, se elas estiveram isoladas por um tempo razoável. A outra coisa são interações de gene e ambiente. Isso seria, por exemplo, numa população, você ter essa variante aqui não faz diferença para a sua altura, mas numa outra, ter ela faz diferença porque ela aumenta alguma coisa, afeta alguma coisa que afeta alguma outra interação com o ambiente, e aquele ambiente tem um efeito maior. Estou inventando, mas, por exemplo, se poderia pensar assim, tem coisas não genéticas que afetam a altura, por exemplo, desnutrição na infância. Não tem a ver com genética, né? Tem a ver com fatores socioeconômicos. Então, vamos dizer, eu estou inventando essa segunda parte agora, mas se você tem, talvez, uma variante que aumenta alguma coisa de metabolismo que te possibilite lidar pior ou melhor com essa desnutrição, isso vai ter um efeito em altura numa população em que desnutrição é um fator ambiental forte, mas não vai ter na outra, por exemplo. Então, isso seria uma interação gene-ambiente específico de uma população, mas não para outra. Então, assim, vocês veem que a coisa é muito complexa mesmo. Sobre modelar o gene existem modelos de epistasia para essas coisas, meio que também depois do nosso paper, ou mais ou menos na mesma época, começaram a sair algumas coisas nesse sentido, a ideia é o seguinte, quando você faz um GWAS, você estima um efeito, né, da variante. A gente chama de efeito marginal, que na verdade ele é o efeito que você está conseguindo ver. Não quer dizer que ele é o efeito daquela variante puramente isolada das outras. Porque ela está em desequilíbrio de ligação com outras variantes, então no mínimo vai ser uma média daquele efeito, mas também porque ela pode estar sendo afetada por outra variante. Geralmente existe uma premissa velada nesses estudos de que cada pico no seu GWAS é uma variante causal, mas a verdade, a gente sabe pelo menos que, por exemplo, no MHC isso não é verdade. São várias variantes muito próximas em desequilíbrio de ligação afetando fenótipos. Então, isso pode ser o caso para muitos outros fenótipos também, em alguns locais do genoma, pelo menos. Pode ser o caso para a altura. Então, essas modelagens geralmente passam a ideia geral é que você considera, ok, eu tenho um efeito que eu estimei no GWAS. Esse efeito, ele pode ser decomposto em um efeito
real, o efeito causal, e o efeito o efeito da epistasia, se é que existe algum. E aí você tenta modelar isso. Então assim, que de forma que o efeito que você está observando no DWAS é o mesmo, mas que você considera que existe um fator oculto ali que você não conseguiu estimar, vamos dizer, como se fosse um modelo. Acho até que alguns deles usam cadeia de Markov, hidden Markov chain, né, para tentar estimar isso. É outro nível de complicação que eu não tive como atacar nesse projeto, mas que eu tenho muito interesse. Eu acho que pelo menos uma parte é isso. Eu não acho que isso é ultra comum. Baseado na literatura de epistasia é muito legal, muito interessante, mas eu não acho que vai explicar assim, uma grande porcentagem da diferença, não. Eu posso estar enganada, mas acho que não é o caso. Bárbara, tem outra questão que é parecida com o trabalho que você fez para ver a epistasia, né, por exemplo, que é você fracionar por ancestralidade local o grupo de validação e assumir alguns pares, por exemplo, quase como se você fizesse uma simulação e você verifica no outro grupo. O próprio Sérgio aqui comentou que seria quase um Manhattan Plot bidimensional, né? Na verdade, você tem que começar primeiro por pares, né? É muito difícil a gente conseguir modelar mais do que pares, por enquanto. Mas tudo depende do número amostral, porque você não vai ter uma representatividade de uma matriz completa, né? Nunca. Mesmo sequenciando 7 bi. E isso, gente, não, eu tô adorando que as pessoas estão perguntando, mas isso tudo supondo que você tem um bom painel de referência para desequilíbrio de ligação, que eu sei que tá ficando longa a conversa. Michel, quando tiver que fechar, tipo assim, em 5 minutos, você me avisa, tá? Talvez eu pule alguma coisa, mas não tem que fechar nada, mas se você tiver uma predição de quantos slides mais, a gente sai. A predição é o seguinte. Predição, nossa, é a palavra que eu mais uso aqui. Tá vendo essa barra aqui embaixo? Isso é a predição, tá vendo? Tá ótimo. Tem 2 terços, mas eu coloquei todos os resultados principais do paper aqui, a gente não precisa discutir todos em detalhe, e eu gastei muito tempo nessas 2 figuras, porque eu acho que entendendo aquilo ali fica mais fácil entender o resto. Então, voltando, né, à figura que eu tinha acabado de mostrar, porque é uma coisa que é diferente, a gente sabe que tem variação entre as populações, frequência alélica. Muitas vezes a gente fala do Site Frequency Spectrum, o espectro de frequência alélica, então, assim, existem diferenças nisso, entre as populações humanas, isso é bem documentado. Por exemplo, também o número de polimorfismo, sabe? Você tem mais variação em geral na ancestralidade africana, porque a ancestralidade ancestral, né, é onde... enfim, tem motivos na genética de populações para isso, e você tem diferenças entre desequilíbrio de ligação. Eu vou começar com esses 2, e depois, se der tempo, eu vou tocar nos outros. Então, frequência alélica, vamos lá. Frequência alélica é simplesmente isso. Você tem uma população... Quando eu falo africana aqui, eu estou falando ancestralidade africana, tá? Europeia, ancestralidade europeia, e me desculpe se às vezes eu falar simplesmente europeu ou africano, eu tento não fazer isso, mas às vezes acontece. Então, né, não interessa onde a pessoa nasceu, interessa a ancestralidade. E a gente é completamente agnóstico em relação a isso, tá? As pessoas, elas dizem, né, às vezes, grupo racial ou étnico nesses estudos, no máximo a gente considera uma variável, assim, de verificação ou de interesse, mas a gente bota os indivíduos em grupo de acordo com a ancestralidade genética. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar é que a gente foi e olhou as frequências alélicas nas diferentes populações. Por que isso é importante? Pensa assim, vamos dizer que você tem mais ou menos 3.000 variantes no genoma que tem um efeito grande na altura, e era mais ou menos isso que a gente estava usando para simplificar, né, a coisa do pruning. A gente estava mais ou menos usando essas 3.000 variantes, um pouco mais, na verdade, mas a gente estava usando umas 8.000 variantes para predizer a altura. Então, se você pegar todas essas variantes nos diferentes grupos que a gente estava estudando, você pode calcular uma coisa que é chamada de variância genética aditiva, que é, na verdade, o que vai determinar o poder da sua PRS. O que é isso?
Isso é basicamente o efeito da variante que você tem no DWAS. Então, vamos dizer, um efeito grande vai ter uma variância aditiva maior. Mas, se aquela variante é muito rara, isso diminui o efeito prático que ela tem na população. Então, é uma relação entre a frequência da variante e o efeito da variante. Como eu falei, a grande maioria das que a gente detecta em DWAS são relativamente comuns, então não são muito raras, mas também não tem efeito muito dramático. Você vai ter algumas exceções a isso. Então, por exemplo, uma variante com efeito grande e que é relativamente comum vai ter um efeito imenso disso aqui. Por quê? Você está basicamente multiplicando o 2pq, né, do Hardy-Weinberg, 2pq, que é o 2f vezes 1 menos f aqui. Imagino que o pessoal dos seminários, pelo menos, o pessoal da bio sabe isso. E beta, que é o efeito que veio do DWAS, ao quadrado, e isso é a soma. Então, quando você pega todas essas variantes, você soma o efeito delas com base também na frequência que elas têm na população. Então, você faz isso para os diferentes grupos que a gente estava olhando, né? E eu pensei, bom, talvez exista uma diferença sistemática de frequência alélica que faça com que por causa, não vou ter tempo de entrar nisso, mas os DWAS, eles têm uma coisa que chama viés de averiguação, que está melhorando agora que as amostras são maiores, mas que eles detectam mais variantes que são comuns em europeus, no caso, porque os DWAS são feitos nesses grupos. Então, eles têm mais poder estatístico mesmo para detectar variantes que não são muito raras. Então, isso também faz com que você detecte mais efeitos em variantes que não são muito raras. Certo? Faz sentido isso, é um problema estatístico. Não quer dizer que elas não tenham efeito, elas têm. Mas quer dizer que você tem menos poder para detectar variantes raras, tem efeitos, não muito grandes. Então, isso é um fato. Quando você está comparando populações europeias, ou diferentes cortes de ancestralidade europeia, tudo bem. Mas aí, quando você vai para uma outra ancestralidade, pode ser que aquelas variantes que são relativamente comuns na corte do DWAS não sejam tão comuns na outra população. E isso poderia gerar uma diferença sistemática de predição. Então, isso que a gente estava testando aqui, a gente calculou uma razão entre essas variâncias aditivas, onde no numerador a gente tem o grupo que não é de ancestralidade europeia, o grupo miscigenado, e no denominador, o grupo de ancestralidade europeia. Eu esperava ver uma diferença maior. Na verdade, a gente viu, aqui tem dois dos datasets que a gente olhou, que é o Health and Retirement e o UK Biobank. O UK Biobank eu não considero muito porque, pelo menos o componente europeu que a gente analisou aqui, não é independente do DWAS, então não é não tem um controle bom. Agora, esse aqui é totalmente independente. Então, você vê que a razão é menor do que 1, então indica que sim, a variância genética aditiva é menor no grupo miscigenado, mas ela não é tão menor. E aqui eu estou mostrando diferentes cores, porque nesses datasets, por acaso, a gente tinha o dado do chip, né, dos SNPs, que é algumas centenas de milhares, mas também a gente tinha dado imputado, que dá tem muito mais variantes para analisar e possivelmente, né, alguns argumentariam que você tem uma resolução melhor para ver essas coisas. Na verdade, a gente vê até que o dado genotipado é um pouco... Bom, ele é mais igualitário, né, entre as populações, a variância é menor entre as duas. Mas, de qualquer forma, no máximo a gente vê uma diferença de tipo 20%. Então, se o fator que está causando isso fosse frequências alélicas apenas, a gente esperaria, a gente tem que ver um efeito mais na casa dos 80%, que foi a redução que a gente observou, né? E no caso a gente vê 20%. Então, tem um efeito, né? Mas não é muito grande. Tem outro problema aqui, que é esse viés de averiguação, como eu falei, porque esses chips e esses estudos, a maioria desses chips são antigos, então eles eram realmente muito enviesados para variantes comuns em europeus. Então, também pode ter um efeito disso aí, que fica difícil a gente poder isolar, porque a gente não tinha como trabalhar com outro dado, esse é o dado que a gente tinha. Então, ok, a gente foi para a próxima coisa, variância fenotípica. Como isso poderia estar influenciando? Basicamente, o que a gente está tentando ver aqui é a gente está baseando no fato de que existe uma parcela da variação em altura que é causada por fatores genéticos, né?
E a gente está assumindo que essa parcela é igual nas duas populações, mas que por algum motivo estatístico a gente não está conseguindo detectar isso. E a gente também está assumindo que a variância fenotípica é semelhante, ou seja, que a variação em altura é semelhante entre esses grupos. E é uma premissa razoável, porque há indícios de que é o caso, baseado em estudos muito anteriores de altura. Mas a gente resolveu olhar isso também. Por quê? Vamos supor que, por acaso, o grupo de ancestralidade europeia tem menos variação em altura do grupo do que o grupo miscigenado. Então, todo mundo tem uma altura mais semelhante entre si. Então, o que acontece? Se o componente genético é o mesmo e o componente de variação fenotípica é menor, então a proporção dessa variação fenotípica que é genética vai ser maior, porque é uma razão, né? Se tem assim, genética no numerador e fenótipo no denominador. Se a variação do fenótipo diminui, a proporção genética aumenta. Espero que tenha dado para entender isso. Então, essa era a ideia. A gente, claro, estava assumindo que tudo isso era igual, mas a gente resolveu testar. Então, a gente sabe que no genoma como um todo, na média, indivíduos de ancestralidade africana tem mais variação genética do que indivíduos de ancestralidade europeia. Isso tem a ver com motivos da nossa história demográfica, de saída da África, etc. Então, na média, no genoma, você tem 75% da variação em genomas europeus que você tem nos africanos. Ou seja, tem menos variação no geral. Se isso for verdade para as variantes que têm efeito na altura também, poderia esperar isso que eu falei, da proporção que você consegue explicar com o PRS ser maior. Mas, então, o que a gente fez aqui é que, no geral, a gente modela isso como um modelo linear, onde a variância é constante, né, de padrão constante. Mas aqui, a gente modelou como se a variância fosse uma função da... esse aqui é o modelo básico que a gente usou no paper, que é sexo, altura, sexo, idade ao quadrado, proporção de ancestralidade europeia, a média. E, em geral, a gente considera variância constante. Mas, nesse modelo aqui, a gente considerou que a variação fenotípica é 100% em africanos, mas ela é apenas 75% em europeus, que é baseado nesse valor aqui, empírico, acima. E a gente viu se, ao tentar, como é que fala, fit, um modelo em que a variância não é constante, mas você amostra ela de uma distribuição normal, que leva em conta isso, tentar explicar de um jeito mais simples. Em suma, se você tentar fazer essa variância, esse desvio padrão aqui não ser constante ao longo da ancestralidade europeia, que é o eixo X, e aqui no eixo Y é a altura, só é o resíduo, depois que você tira o sexo e a idade. Você teria que ter um leve aumento, né? Talvez os indivíduos europeus sejam um pouquinho mais altos na média, nesse grupo. Mas o fator que importa não é isso. O que importa é a variância. Quando você considera ela constante, que é azul aqui, que está sendo mostrado em azul, e também em cinza, mas que está embaixo do azul não dá para ver, você tem um modelo que explica bem os dados. E esse modelo mais complicado, em laranja, onde a variância fenotípica é um pouco menor que os europeus, ele não tem um ajuste melhor nos dados do que o simples. Então, isso não parece ser o que está acontecendo. Então, com isso, a gente excluiu a possibilidade de que há uma diferença de quantidade de variação fenotípica entre as populações. Está levando a isso. Ok. Aí você vai para o desequilíbrio de ligação. O GWAS, como eu falei, você tem um monte de gente, você olha posições no genoma, geralmente não é todas as posições, você olha um array, né, um chip, com algumas centenas de milhares, talvez 1 milhão de posições, que é razoavelmente representativo do genoma. Por quê? Certas partes do genoma são herdadas como um bloco, isso por causa do desequilíbrio de ligação. Então, e esses padrões são um pouco diferentes entre as populações. A gente sabe que são diferentes entre ancestralidade europeia, asiática e africana. Não existe mapa disso para todas as populações humanas. Só para essas três, que eu saiba. Então, o que acontece? Quando você está lá no GWAS, você detectou essa variante aqui, a estrelinha amarela. Aí você fala, ok, detectei essa variante com efeito e tal.
você sabe que ela ou é a variante causal, ou ela está em forte desequilíbrio de ligação com uma variante... desculpa, é o contrário, tá? Você detectou a laranja, você sabe que ela ou é a variante causal, ou ela está em forte desequilíbrio com uma variante próxima, que é a causal. De qualquer forma, você está captando a variação dela, então você está captando a coisa de interesse. Por isso que muitas vezes em DWAS as pessoas não falam que os hits, né, os picos, necessariamente são a variante causal. Você tem que fazer um estudo mais detalhado para averiguar isso. O problema disso aí você vai para uma outra população, por exemplo, aqui africana, nesse esquema, você tem essa variante do seu DWAS, fala, beleza, essa é a variante que tem efeito na altura. Mas lá o mapa é um pouco diferente, e essas duas variantes, existe a combinação entre elas não são herdadas como um bloco. Então, o que vai acontecer? Você, na prática, tem um efeito para essa variante que nunca foi causal, a laranja, você vai ter um efeito quando você analisar ela no seu PRS, que na verdade é muito menor, ela não explica realmente a amarela, como aqui em cima. E isso é bastante razoável esperar que isso aconteça, né, baseado na literatura. E a gente sabe, inclusive, que quando você tenta replicar DWAS entre populações, você tem que levar isso em conta, né, você tem que fazer um fine mapping, chama, que é tentar ver realmente qual é a variante causal, porque você muitas vezes não vai replicar a mesma variante, porque ela nunca foi causal mesmo. Ela estava em desequilíbrio de ligação com alguma outra coisa. Então, isso aqui, a gente esperava que teria um efeito grande. De fato, tem um efeito. Uma coisa que a gente esperava, uma predição, é que se a gente tivesse uma densidade de SNPs maior, a gente teria um tagging melhor, né? Tagging seria essa capacidade de pegar o efeito da variante causal, mesmo sem estar detectando ela diretamente. Então, quanto mais SNP você tem, maior a sua chance de detectar esse efeito, né, de proximidade. Como a gente tinha alguns datasets que tinham dado genotipado e imputado, a gente esperava que o dado imputado seria menos sujeito a esse efeito. Na verdade, quando a gente olha o dado imputado, a gente vê exatamente o mesmo padrão que a gente viu na minha primeira figura lá. Os valores em si são diferentes um pouquinho, mas não muito, mas o padrão é o mesmo. E aqui a gente não tem todos os datasets, que nem todos tinham dado imputado. Então, a gente não vê... a ideia aqui seria, se o dado imputado fosse muito melhor para detectar esse efeito de tagging, a gente talvez visse uma relação um pouco mais constante, em vez dessa relação positiva. Não foi o caso. Mas também a gente recebeu comentários sobre isso, que isso não é esperado mesmo, porque mesmo quando você está olhando o dado imputado, ainda assim você está fazendo um amálgama, né, uma média, no fim das contas, desse efeito, e esse amalgamamento, ele é relativo à população inicial, que no caso é de ancestralidade europeia. Então, uma outra predição um pouco mais complicada que a gente fez é que, por existirem diferenças de desequilíbrio de ligação no genoma, que são locais, né? Então, tem certas partes do genoma que é idêntico, o desequilíbrio de ligação, em outras é diferente. O que a gente esperava é que essa perda de acurácia, né, o LOA, ela... se o LD é um efeito grande, né, nesse nosso estudo, a gente esperaria que a perda de acurácia fosse independente desculpa. A gente esperaria que seria dependente das diferenças de LD. Vou tentar explicar isso aqui. Isso aqui é um esquema. Então, aqui o LOA seria essa equação que eu escrevi aqui, que é, no denominador você tem a predição de uma coisa e no denominador a predição de outra coisa, por isso que é relativa. E o que são essas duas coisas, no numerador e denominador? É a predição total que você teve, que foi 15% para europeu, etc. Aquele valor. E o numerador são esses bins, que são esses grupinhos que a gente fez. Então, o que a gente fez? A gente pegou todas as variantes usadas no PRS, dividiu elas em bins, de acordo com onde elas caem no genoma, se é em região de alta ou baixa recombinação. Isso a gente fez baseado em mapas de europeus, mas também mapa de afro-americanos, mapa genético. E a ideia é que,
se o LD não tem um efeito grande, então, independente de onde essas variantes caem, a gente vai ver uma relação diferente entre as diferentes ancestralidades. Pode ser de aumento ou de diminuição, porque a recombinação também tem a ver com proximidade de genes e outras coisas que a gente não investigou, mas a gente esperaria isso. Ao passo que, se ela fosse, aquilo ali, se ela fosse dependente. Se ela fosse independente, a gente esperaria padrões semelhantes nos Bs. Então, seja ele de aumento ou de diminuição, ele seria semelhante. Deixa eu tentar explicar isso de novo, já que eu me enrolei, porque eu achei que eu tinha invertido isso. Se a sua perda de acurácia tem nada a ver com o padrão de LD, você, independente se, isso aqui é só um esquema, tá? Não é real. Independente se a sua recombinação no BIM é baixa ou alta, para os SNPs que você está olhando, você vai ver uma predição parecida nos dois grupos, e se ela aumenta ou se ela diminui com a recombinação, a gente não sabia o que esperar, mas ela seria semelhante, porque esse efeito teria a ver com outras coisas do genoma, mas não com o fato da variante estar caindo num BIM de recombinação alta. Então, você teria slope, como é que fala isso? Inclinação da reta aqui dessa relação seria parecida. Ao passo que, se fosse realmente dependente do LD, a gente esperaria que as variantes que estão numa região de baixa recombinação, elas teriam menos diferença entre essas duas ancestralidades, e as variantes em região de alta recombinação teriam mais diferença, porque a recombinação estaria quebrando o sinal. Então, essa era a ideia. Empiricamente, o que a gente viu... desculpa, que deu um problema aqui de configuração. Empiricamente, o que a gente viu é que foi meio que um meio termo entre as duas coisas que eu acabei de mostrar, que eram as expectativas assim, mais teóricas. Eu ia desenhar aqui, mas acho que não dá. Os desvios aqui são grandes nas estimativas, porque aqui a gente está usando pouca um quarto, né, das variantes em cada B. Mas a ideia em preto aqui, é o grupo de ancestralidade europeia. Então, com o aumento da recombinação, as variantes ficam um pouquinho mais, cada vez mais, né, nos BIMs. Ok. Então, aí você poderia dizer, a gente vê a mesma coisa para os outros grupos que não são de ancestralidade europeia. Na verdade, os desvios são grandes, mas quando a gente junta todo mundo, a gente vê uma tendência mais ou menos oposta. Não existe uma tendência de diminuição aqui dos valores. E, de fato, aumenta, né, a distância. Então, aqui, no último BIM, a distância entre a ancestralidade europeia e não europeia de predição é maior do que aqui, no primeiro BIM, sim. Isso mostra que existe, sim, um efeito de recombinação, ou seja, se todas as variantes fossem no primeiro BIM, a gente veria menos redução na predição do que a gente viu, de fato. Mas não chega a ser aquela coisa dramática que a gente viu na primeira figura, que era de 80%. É mais, tipo, mesmo aqui a gente vê uma diferença. Você acha que isso pode ser correlato com a própria heterogeneidade do efeito? Ou seja, se você estratificar o efeito para variantes de maior efeito, você observaria mais essa dependência do tamanho do LD, e as de menor efeito provavelmente vai aumentar essa variância aí. Talvez. A gente tentou olhar isso, acho que tem uma figura... teve um resultado não muito conclusivo, mas talvez, eu acho razoável isso, sim. É importante mencionar que muitas coisas entram aqui, né, então essas variantes também, como eu falei lá no início, né, LD, frequência alérgica, essas coisas não são independentes, né, então você também tem mais diversidade em região de alta recombinação, frequência alérgica também não é independente disso, então assim, a coisa toda é muito complicada, mas assim, o fato é a gente não ver, fazendo essa análise, a gente não vê uma diferença dramática, mesmo aqui, aqui o que eu estou mostrando só para que fique claro, isso não quer dizer que a predição é 40%, tá? Porque senão você pode falar, mas está parecido aqui, não é isso não, isso é a predição relativa, isso quer dizer que esse BIM aqui, né, em cada grupo, explica vamos dizer aqui, entre 25% e 50% da variação total que a PRS explica. Tá? É isso que isso quer dizer. Então, em europeus, o último BIM explica mais. Nesse grupo vermelho, por exemplo,
tem uma redução aqui, aumenta, diminui, meio doido assim, né? Então é meio difícil saber. Se você pega todo mundo que não é ancestralidade europeia e olha junto, você definitivamente vê uma tendência de redução. Ou seja, o último BIM explica menos do que o primeiro. Então, só para que fique claro que isso aqui não quer dizer que a estimativa do R quadrado, né, da predição em si é igual. É só a proporção do BIM em relação ao total. Ok. Assim, então, sobre isso que o Michel falou, a gente tentou olhar se tinha diferença de tamanho do efeito da variante. Então, o efeito da variante você detecta no GWAS, né? Os efeitos que estão usando vêm de um GWAS feito em europeus. A gente não tinha nenhum GWAS para altura feito em outra ancestralidade. É algo que eu estou trabalhando agora e eu tenho os resultados, mas eu não posso mostrar por causa do dado que eu estou usando. Mas, na época, a gente não tinha. Então, o que a gente fez? A gente pegou os indivíduos afro-caribenhos do UK Biobank, que eram quase 9 mil indivíduos, ou seja, uma amostra bem pequena, comparado com 350 mil que a gente tinha de ancestralidade europeia, e a gente fez um GWA só para eles, no Clink, e com isso, a gente fez lá o modelo, né, mesmo modelo que eles usaram para os europeus, no UK Biobank, e a gente calculou efeitos. No mundo ideal, a gente teria uma amostra de tamanho igual aqui, teria estimado os efeitos só dentro da ancestralidade africana, e isso daria um jeito direto da gente fazer tudo isso que eu estou mostrando. Mas esse dado simplesmente não existe, então não dá para a gente fazer isso. Então aqui, esse gráfico da esquerda é só para mostrar a correlação entre os efeitos calculados no subgrupo europeu e no subgrupo africano. Vê que tem um espalhamento, né, porque os efeitos são não muito bem estimados no grupo menor, mas a correlação está lá. Isso aqui são só das variantes que a gente usa, então por isso que tem esse buraco no meio, que a gente não está usando nenhuma variante com efeito zero, a gente só está usando variantes que têm algum efeito. Então, uma correlação razoável, aqui é o esperado, baseado no Q quadrado. Isso aqui era só para verificar que o GWAS estava razoável. E aqui na direita a gente fez, então, uma diferença. Dado que o tamanho mostrado é tão diferente, a gente não pode simplesmente comparar o beta diretamente, né, o efeito. Então, aqui a gente está comparando eles, levando em conta que o erro é bem maior no componente africano. Então, tem essa estatística de Q quadrado. Então, basicamente, é isso que a gente botou aqui do eixo Y, que é a diferença entre betas. Leia-se isso aqui como diferença entre betas, entre as duas ancestralidades. E, infelizmente, cortou aqui. E o eixo X é frequência alélica. Frequência alélica numa pequena janela em torno da variante da PRS, tá? Que era uma janela de 10 kb. Então, quer dizer, a ideia aqui era o seguinte, né? Como o Michel, eu acho que estava sugerindo que embora eu não esteja olhando a recomendação aqui nessa figura, mas a ideia sendo variantes que são mais diferentes em frequência entre as populações, ou regiões do genoma, né? Já que existe LD, tem mais diferença de frequência alélica, elas também têm mais diferença entre as estimativas de beta. Na verdade, a gente viu uma correlação que, enfim, estatisticamente é significativa, mas vocês veem que o gráfico é não muito convincente. Esses efeitos não eram bem estimados por causa do tamanho amostral, e eu acho que isso é parte do problema, baseado em análise que eu tenho agora, com dados maiores. Agora eu tenho essa mesma análise, mas com um GWAS com ancestralidade africana de uns 50 mil indivíduos, que é muito pouco ainda comparado com isso aqui, mas isso aqui já é bem diferente, já dá uma correlação mais crível. Então, bom, mas isso era o que a gente tinha. Então a gente viu assim, ok, existem indícios de que existe diferença de efeito. Claro que a gente não pode dizer quanto, porque a estimativa tem muito erro, né, nessa estimativa aqui, comparada com a outra, mas há indícios de que há diferença, sim. E você esperaria que, se essa diferença é real, vai ter correlação com a frequência. Então, o fato de a gente ter visto prova que a diferença existe, por mais que a estimativa seja cheia de ruído aqui. Bom, então a gente pensou assim, ok, a gente já viu que LD e frequência alélica explicam um tanto, mas não explica tudo. Usar dado imputado
não resolve muito, então não parece ser só um problema, assim, de técnica, nem outro indício, né? A variância fenotípica é semelhante. Tem aquelas coisas que a gente não testou diretamente, que eu falei, da epistasia e tal. A próxima coisa intuitiva de fazer, ok, dado que parece que realmente a ancestralidade explica uma diferença de predição, e que isso parece, por exclusão e também por esse gráfico da figura anterior, ter a ver com diferenças reais do efeito. Então, diferença de magnitude mesmo do efeito das variantes nas populações. Se isso for verdade, então, e se a gente tem uma estimativa razoável do efeito na população africana, na verdade a gente não tem, como eu mostrei, é um GWAS bem pequeno, mas a ideia era que a gente conseguiria combinar, então, basicamente a ideia seria assim, que um indivíduo de ancestralidade só europeia, você usa o UK Biobank mesmo e tá bom. Se o indivíduo tem ancestralidade africana e europeia, ou majoritariamente africana, enfim, algum nível de admixture, de intercruzamento entre esses grupos, aí você poderia, talvez, usar uma combinação linear das duas PRS. Então, PRS e o R seria a que veio da grande amostra do UK Biobank, e essa aqui seria da amostra menor que a gente estimou no slide anterior, com os efeitos estimados em africanos, que, como eu falei, tem muito ruído. Mas a ideia é que isso daria para aumentar a predição. E isso, quando a gente já até tinha feito isso e apresentado, a gente descobriu que alguém já tinha feito isso nesse paper anterior, exatamente isso aqui, que é essa equação RS1. E onde você só tem um parâmetro para estimar, que é alfa. Então, que é um parâmetro para você dar um peso para cada PRS. A ideia seria que o alfa seria pequeno, porque você quer usar mais o PRS europeu do que o africano, porque tem o N amostral bem maior. Mas que dependendo do seu nível de admixture, você pode querer usar um alfa maior. Então, a gente analisou isso. A gente propôs também uma variante disso, que é um pouco mais complicada, mas onde, esse tempo todo, eu estou falando de proporção de ancestralidade europeia como uma média do genoma, mas aqui, nessa análise, e na equação 1, o alfa, que é otimizado, né, que a gente usou numa amostra de validação, a gente otimizou ele, é o mesmo alfa para todo mundo. Nessa segunda equação, o alfa, ele é modelado pela sua proporção de admixture. Então, basicamente, o que a segunda versão está dizendo é, se eu tenho uma proporção maior de ancestralidade europeia, o alfa vai ser um pouco diferente do que se eu tiver uma proporção menor. É isso, resumidamente. Que a gente chamou de PRS2 no paper. E, finalmente, essa aqui, que não é complicado, embora pareça, mas que a ideia já que a gente tinha análise de ancestralidade local para cada posição, a ideia seria, para cada indivíduo, você tem 2 haplótipos, né, os 2 cromossomos, então, do par. Então, para cada posição, você determina se a ancestralidade é europeia ou africana. Se for europeia, você usa o beta do UK Biobank. Se for africano, você usa não simplesmente o africano, porque a gente sabe que não é muito boa a estimativa. Então, aí você usa uma versão parecida com o PRS1, ou seja, um tipo de ponderação, onde você considera um pouquinho de cada um. E isso também a gente teve que otimizar numa amostra de validação. E a gente tinha expectativa de que aumentasse nossa predição com isso. E, na verdade, foi bastante decepcionante que o aumento foi irrisório. Mas depois, com consideração da diferença entre os 2 GWAS que a gente tinha, né? E também o fato de que inferência de ancestralidade local não é sem problemas também, não é uma coisa assim, ultra precisa para cada posição, ela é precisa quando você faz a média do genoma, mas ela não é precisa, super precisa para cada posição, e você precisaria que fosse, né? Então, para que isso aqui tivesse dado um aumento maior, você precisava que o beta fosse bem estimado na ancestralidade africana e que a estimativa de ancestralidade local fosse boa, para o PS2 e 3, né? Para o 1 não importa. E, a verdade, a gente viu que, não, assim, o aumento, aqui a gente está mostrando um aumento relativo, né? Então, foi pouco, mas teve um aumento, e isso, obviamente, depende do alfa, que a gente está mostrando no eixo X, aqui são os 3 datasets,
e é isso. Eu já refiz essa análise agora com painéis bem melhores. Na verdade, agora é uma análise onde a gente tem vários GWAS que eu fui coletando na literatura, tem alguns que só têm ancestralidade não europeia, mas não necessariamente africana. Eu peguei todos os dados que tem de ancestralidade africana, juntei tudo, deu mais ou menos uns 50 mil indivíduos, e fiz essas combinações. Na verdade, agora a gente vê um aumento bem maior. Então, em parte, era porque o beta estava mal estimado, mas mesmo assim não chega nem perto do que você observa para os grupos de indivíduos que só têm ancestralidade europeia. Então, ainda tem alguma coisa que eu acho que também, em parte, também que os betas continuam sendo menos bem estimados, né, nesses outros GWAS, que são menores. Mas, então, tem um paper meu que vai sair em algum momento esse ano sobre isso, continuando isso aí, e tem outras pessoas também trabalhando nisso. Eu queria ter colocado, mas não tive tempo. Teve um método que saiu, chamado XPath, saiu mês passado, na American Journal of Human Genetics, onde eles fizeram algo muito parecido com isso, aliás, muito parecido com o que eu estou fazendo atualmente, que é um pouco diferente disso, e eles já publicaram, então eu fui um pouco esculto, mas tudo bem, porque tem diferenças e confirma, né, o que a gente estava achando, que na verdade se você tiver painéis bons, se você tiver GWAS razoável para duas ancestralidades, sendo que, no caso, o paper em questão, o XPath, eles estão olhando a ancestralidade asiática, e eles estão usando o UK Biobank e o Biobank Japan, que é do Japão e que tem 160 mil indivíduos, ou seja, é bem menos do que o UK Biobank, mas é bastante gente. Então, eles usando os betas desses dois estudos e combinando eles de uma forma lá que é o modelo deles, eles viram que você consegue aumentar muito a acurácia da predição de certos fenótipos. Eles olharam altura e IMC, do que se você estivesse olhando só um dos dois, só o UK Biobank ou só o Biobank Japan. Então, que é a ideia também que eu estou trabalhando agora. Mas, enfim, gente, em resumo, do jeito que está atualmente, né, quando você vê um estudo desses que tem PRS, que é o score poligênico, eles não têm nenhuma aplicação para ninguém que não seja de ancestralidade só europeia. Tem muitos fatores que influenciam isso. Eu e outras pessoas que publicaram nos últimos 2 anos sobre isso, vimos que diferentes fatores influenciam isso. A gente sabe que existe um potencial para usar essas abordagens baseadas na ancestralidade, como eu mostrei, mas, honestamente, baseado também no que eu tenho feito desde que esse paper saiu, eu acho que tem um limite isso aí também. Não acho que a gente vai resolver isso só colocando ancestralidade local nos modelos, não. Acho que tem diferenças mesmo que podem ser de população, não sei. Tem mais tem um fator, assim, ainda que é diferente e que a gente não sabe. Eu acho que a única solução mesmo é estudos mais diversificados. Mas enquanto isso não acontece, a gente tem que ficar fazendo esses modelos, né? Porque a verdade é que não é nada justo que as coisas estejam desse jeito. Um outro problema é que muitos desses modelos de PRS requerem um painel de referência, que é um painel de muitas pessoas de uma certa ancestralidade, para você poder inferir o desequilíbrio de ligação, as frequências alérgicas, etc. E isso só tem muito pouco painel de referência disponível para a gente, em geral. As pessoas ficam guardando isso a 7 chaves, e quase todos que estão disponíveis são para europeus. Então, torna muito difícil otimizar esses métodos quando a gente não tem esses dados. Como, né, Lígia e Michel perguntaram, essas interações entre genes, né, fazia, certamente isso aí também deve estar desempenhando um papel. Nós não olhamos isso, mas existem algumas pessoas que estão olhando, e talvez interações de gene com o ambiente também. Então, com isso, quero agradecer o laboratório do Ian Madison, que é onde eu fiz essa pesquisa, né, que ele orientou, os membros do laboratório e algumas pessoas do departamento aqui, e todas essas fontes de dados, né, que eu usei. Eu coloquei o Penn Biobank aqui, não entrou nesse paper, mas está no próximo.
Então, tudo isso é dado que está online, que a gente pôde acessar e fazer esse estudo, né? A gente não gerou nenhum desses dados. Então, com isso, acabou que ficou desconfigurado. Isso aqui era o link para os slides, mas eu mando para o Michel por e-mail depois, se alguém quiser ver esses slides. Isso aqui é como me encontrar, isso aqui que eu fiz esses slides no R, em Markdown, se alguém quiser tentar. E é isso, gente. Desculpa se ficou muito longo, né, mas o Michel não mandou parar, então... Não, deixei livre porque é um assunto muito interessante, complexo, e a gente está dentro do horário oficial da disciplina, que é até mais 4 minutos de agora. Então tá. Bárbara, super obrigado. Tem alguns comentários aqui no chat, eu te convido até a abrir e ler. Tá. Deixa eu ver. Comentários legais. Acho que na ordem cronológica, aqueles Americans lá do artigo da Martin, eles são Hispanic Latino-American. Então, nossa, deve ter todo um lance. Mas o europeu do lado esquerdo, aí sim são os American Whites, né? Dá uma olhada nos comentários do professor Sérgio Mattioli. Deixa eu ver. Acho que... Estou lendo... Quer que eu leia em voz alta? Ou... Não, é só porque eu achei muito, muito legal. Eu estou lendo o comentário do Mattioli, peraí. É isso mesmo. A altura, eu fiquei realmente fascinada com isso, porque assim, é um ótimo exemplo de arquitetura infinitesimal, né, que vem do modelo de Fischer, essa nomenclatura, e tudo isso que eu estava mostrando aqui foram esses modelos com pruning, que eu acho que depois o Mattioli escreveu poda, é verdade, essa é a palavra, poda, igual de árvore, né? Mas, na verdade, depois, está no suplementar desse paper, mas tudo que eu tenho feito desde então, eu estou fazendo com o LDPRED, que é um programa, mas é um modelo também, né, onde você leva em conta o LD entre as variantes para estimar o efeito, o beta final, e esse programa também te permite inferir qual arquitetura que se encaixa melhor nos seus dados. Isso já foi mostrado por outras pessoas, e por mim também, que eu fiz, que a arquitetura infinitesimal é a melhor para a altura. Então, claro que isso é um modelo, não quer dizer que literalmente todas as variantes no genoma têm um efeito sobre a altura, mas que o modelo, ele se ajusta melhor aos dados do que um modelo onde se bota uma proporção menor. Isso não é verdade, né, para todos os fenótipos, e isso também tem um efeito na transferabilidade das PRS, que eu não tive tempo de entrar, mas tem alguns papers com outros fenótipos, né, que são assim, binários, e que tem arquitetura com muito menos variantes, bem menos poligênica, e isso também, a transferabilidade também, isso também afeta o tamanho do efeito que essas coisas vão ter, todos esses fatores, né? E também, quando você está falando de doença, existe potencial de que tenha tido seleção em uma população, mas não na outra. Embora também tenha gente que fala que teve seleção em altura, mas esses estudos foram um pouco desacreditados depois. Então, a gente não sabe, na verdade, se teve seleção em altura ou não, diferencial entre populações. Mas que, para doenças, coisas que causam doenças, sim. Então, e isso em si também afeta a arquitetura. A arquitetura não é uma coisa estática. Ela, como tudo em evolução, ela está mudando com o tempo, né? A arquitetura do fenótipo. Deixa eu ver. Essa altura, da altura. Exato. Quando eu estava falando da disponibilidade de dados de altura, é verdade também, porque... tem a curva inteira, né, normalmente. É a curva inteira. Dito isso, qualquer estudo desse tipo, você exclui pessoas que estão muito acima ou muito abaixo, assim, mais do que 2 desvios padrão da média,
porque, na verdade, a altura realmente tem uma distribuição normal, né? E, então, às vezes, por exemplo, acho que na prática isso resultou, depende da população um pouco, mas assim, por exemplo, pessoas sexo feminino com menos do que 1,45 m, alguma coisa assim, foram excluídas. São poucas pessoas, né? Mas essas pessoas, quando você faz o que plot, não sei, como chama isso, Michel? Quantile plot. O que é plot? Quando você faz isso, essas pessoas, elas têm que ser removidas, né? Porque elas enviesam tudo. E gente muito, muito alta também, que a verdade tinha menos do que gente muito baixa. E, uma variante pode gerar uma relação diferente com o ambiente via mecanismo epigenético. Eu incluiria isso, pelo menos em termos de modelagem, né, como se fosse mais uma coisa tipo epistática, embora não seja necessariamente epistático, mas é algo que... basicamente um par variante genética ambiente, né? Variante ambiental. Estudo de efeito epistático poderia ser imaginado com um plot Manhattan bidimensional. Você tinha falado isso já. Eu só acho que tem um recado importante, a Maiana está aqui também, a Lígia saiu. A gente está lutando para ter mais amostras sequenciadas de brasileiros, né? Porque só quando tiver exatamente 20, 30 mil indivíduos bem fenotipados, sequenciados, para a gente estimar internamente, né, todos os tamanhos de efeito. Tem muita gente lutando por isso por aqui e está difícil, né? A pesquisa está bem desvalorizada. Sempre foi, está pior. A gente está tentando, né? Agora está quase que uma tendência aqui nos Estados Unidos, né? Até um pouco irritante, às vezes, temos que ter diversidade e tal, mas ainda é bem... Enfim, é outro assunto, mas ainda existe muito colonialismo científico nessa abordagem também de vamos pegar umas amostras diversas e tal, enfim. Mas é uma ótima discussão. Bárbara, você trouxe muita coisa legal aqui de parte técnica e de problemas e dificuldades para avaliar os efeitos. Eu acho que foi um ótimo encerramento do nosso ciclo 2021. Eu gostei muito foi muito bom. As pessoas perguntando e tal. E vai nos informando sobre novos temas de seu interesse, que você volta aqui, porque aqui é sua casa, você tem sempre um espaço aqui para apresentar. Tá bom. Quando tiver algo interessante de novo para apresentar, de repente eu volto. E, como eu falei, vou te mandar o link para os slides, se o pessoal quiser ver, né, alguma coisa de novo, que eu deixo mesmo no meu site. Eu te mando daqui a pouco. Pode deixar. Eu passo lá para o Moodle deles. Vou parar de gravar aqui e aí a gente se despede. Tá bom.